Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Muita satisfação em estar aqui com vocês essa noite, falando de um assunto também que voltou ah, aos debates, né? Voltou aí às grandes mídias. O assunto está repercutindo muito aí no meio, no meio religioso, né? Entre católicos, evangélicos, no meio dos estudos que pesquisam aí as as evidências bíblicas, né? Voltou a se falar agora, recentemente, sobre o Santo Sudário, aquela mortalha que teria, né, supostamente envolvido ali o corpo de Cristo durante o período em que ele foi crucificado ali. Então, a gente vai. é, Aconteceu recentemente estudos que fizeram a gente voltar a esse tema, a uma reflexão um pouco mais aprofundada nesse tema. Então a gente vai falar hoje aqui no Éticos sobre os avanços na pesquisa, o que temos recentemente sobre esse assunto, né? Está viralizando aí nas redes sociais, evidências arqueológicas, né? Recém-descobertas. E é uma viagem, então, uma viagem de pesquisa, uma viagem arqueológica. E para essa missão aí impossível também, eu tenho aqui, como sempre, o apoio do meu copiloto, tupetudo mais famoso do Brasil, que é o Renato Costa. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma noite aí nessa viagem arqueológica, né? Espero que, né, vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes. Renato, é, voltou a se falar sobre o sudário de Turim, ou seja, né, aquela suposta mortalha lá, aquele tecido mortuário, né, que teria envolvido o corpo de Jesus Cristo logo após a crucificação. O que acontece? Esse tecido ele mede mais de 4 metros, porque ele tá, é um grande lençol, né? O corpo de um homem crucificado, né? Foi colocado entre esse tecido enrolado. Ele tem 1,13 m de altura e 4,40 m, mais ou menos, de comprimento. Né? Ele está exposto lá na, na Basílica Real, lá na cidade de Turim, em Roma. E o Vaticano é restritamente restringível, né? Ele não deixa que as pessoas se aproximem, ou muito menos que seja pesquisado esse tecido. Então, assim, ele restringe totalmente qualquer tipo de estudo. Tudo tem que ser sobre autorização, isso demanda muito, demanda tempo. Então, assim, teve uma lacuna de tempo muito grande entre as pesquisas que puderam ser feitas, foram aprovadas para poderem comprovar a legitimidade do sudário de Turim. Bom, a última pesquisa feita cientificamente que poderia datar e com isso, né, fazer um exame de datação e com isso comprovar se o sudário seria verídico ou não, ela começou em 1988, foi feita pelo carbono 14, né, que era um dispositivo que até hoje é usado, para poder fazer a datação precisa do tecido. Se comprovaram, foi comprovado que ele se tratava de um tecido da Idade Média, feito na Idade Média, ou seja, contrapôs toda aquela expectativa de que isso poderia realmente ser a mortalha de Jesus. Mas antes de avançar com esse foi o penúltimo estudo, a gente tem um mais recente. Mas antes de avançar, o que é interessante se falar? Há há alguma profecia, primeiro vamos começar por aí, alguma profecia bíblica que fala, fala, né, que Jesus ele seria martirizado, ele passaria por esse processo
que a gente vê hoje na imagem do sudário, né? Marcas de martírio, de flagelo, né? A gente vê as marcas de sangue ali no sudário também, né? Tem exames, marcas de sangue ali. E a Bíblia fala desse martírio, isso estava previsto na Bíblia? Tinha alguma profecia que falava que isso iria acontecer com Jesus? Ah, sim, claro, né? Toda, vamos dizer assim, toda a vida de Jesus está lá na profecia, né? Em Isaías, inclusive fala sobre isso lá em Isaías 53, né? Tem lá a profecia dizendo, né? Vou ler desde o início, assim, porque acho que fica mais completo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos traísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha que Essa interessante você é a falou na grande profecia. A profecia. profecia fala que a aparência dele não era desejável. Ou seja, fala de um homem que literalmente foi desfigurado por conta dos flagelos. Fala também que ele foi transpassado. Detalhe da profecia de Isaías, no Velho Testamento, tá? Pra gente poder entender. Então já havia uma profecia que falava com propriedades, detalhes sobre o martírio de Jesus Cristo, certo? Ok. Já no Novo Testamento, fala-se do sudário. O sudário é um lençol, o tecido ao qual o corpo foi enrolado ali, né? Como que já era um costume essa questão de enrolar o corpo, ou com faixas, né? No caso de Jesus, foi enrolado ali até para preservar o corpo mais, né? Com esse lençol. Quem foi o mentor dessa ideia? Quem que, evidentemente, porque tudo era por autorização, né? O corpo de Jesus, a gente sabe que ele era vigiado ali, né? Porque todo mundo queria pleitear o corpo de Jesus Cristo ali. Quem teve essa autorização? Porque o governador era Pôncio Pilatos na época, né? Quem chegou até Pilatos e falou: olha, eu quero o corpo para mim ter os cuidados funerários ali com o corpo, né? E também enterrar o corpo dignamente. Certo? Teve um personagem que fez essa Assim, questão? vale a gente lembrar que na própria Bíblia a gente tem relatos, né? Até pela morte de Lázaro, que as pessoas elas eram sepultadas ali, enroladas em panos mesmo. Era Certo. uma tradição judaica. E o próprio versículo diz isso, né? Então lá em Mateus, não só em Mateus, mas em todos Os outros os evangelhos, né? evangelhos cita essa passagem, né? Então em Mateus 27, tá em Marcos no capítulo 15, tá em Lucas no capítulo 23, em João no capítulo 19. Eu vou ler aqui a passagem que fala de Mateus, no capítulo 27, nos versículos do 57 ao 71. Né? Então, diz assim: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tomara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu em um lençol limpo de linho e colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Então essa é a passagem que descreve o sepultamento de Jesus. Perfeitamente. Bom, então assim, a Bíblia evidencia que
ele foi realmente enrolado nesse tecido de linho, certo? José, como você falou, Sim. José de Arimateia foi lá, pleiteou esse direito de junto ao governador, foi lhe concedido e ele foi lá e fez os preparos, os Se eu não me preparativos. engano, acho que no relato de João também diz que até o Nicodemos estava junto com ele. É? É, porque o Nicodemos também tinha ali uma história com Jesus, né? Eles secretamente ali eram discípulos, né? Sim, sim, sim. De Jesus. O que eu sei também historicamente é que tecido depois, né, o lençol, né, o santo sudário, depois que ele foi recolhido, a esposa de Pilatos teria entregue esse tecido para Lucas e ele depois, posteriormente, entregou a Pedro e Pedro guardou esse tecido. Então, assim, era uma, uma coisa da época, né, dos cristãos ali terem esse cuidado. Já, que nem você falou, já era de costume de ser É, não, enrolado, né? não sei como que era depois, né? Porque ali ele não, né? Ele não morreu, não ficou para sempre ali, vamos dizer assim. Agora, como que era, vamos dizer, a exumação dos corpos, né? Depois de algum tempo, será que as pessoas iam lá, retiravam os ossos, tiravam o pano, Não sei disso. Agora, um né? fato A curioso, tradição judaica não. curioso, Renato. Agora, uma coisa que veio na minha cabeça assim, será que o Silvio Santos, por ser judeu, eles são enterrados realmente dessa forma até hoje? Enrolado no pano branco? Porque diz que ele não quis ter velório, É, porque realmente a tradição judaica faz com que eles sejam enterrados ali com uma veste simples, não é nada que nem a gente está persistente, acostumado, né? né, em velórios que a pessoa é toda arrumada, com roupa e tal, com, né, com Uhum. flores, tudo ornamentado. Então acho que aí, né, fica aí essa questão aí A interessante, né? gente não sabe. Se até hoje Uma coisa é feito interessante assim. é que pode havia algo nesse tecido, com certeza, porque ele foi preservado, ele foi guardado, tá? Essa mortalha foi guardada desde lá até agora, até hoje nós temos essa mortalha. Agora, vamos adentrar nesse assunto daqui a pouquinho. Bom, o que que acontece? Pedro talvez foi o primeiro a ter visto esse tecido. Você vai falar desse evento, desse versículo bíblico para nós. Porque foi o seguinte: a gente vê que o corpo foi guardado no sepulcro, 3 dias, Jesus ressuscitou. A pedra não estava mais lá, estava aberta a sepultura. E esse tecido foi avistado lá dentro do sepulcro. Como que foi esse fato? Ah, sim. Aí a gente Mais um tem versículo bíblico. A gente está vendo primeiro os versículos bíblicos esse relato, né, e depois vamos ver as evidências no científicas. Evangelho escrito por João e por Lucas também. Os dois relatam essa passagem, né? Sim. Então, lá em Lucas, no capítulo 24, também fala sobre a ressurreição, né? E em João, capítulo 20, também. E nesses dois casos, eles falam da questão de Pedro ter chegado lá No no sepulcro, né? sepulcro, né? Mas aqui, vamos lá, em João, no versículo, a partir do versículo 3, diz assim: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Agora, olha que interessante. Vamos parar aqui. Santo Sudário, primeira vez que ele foi exibido foi em 1360, na França. Depois, no ano de 1578, do ano de 1578 para cá, ele já está na cidade de Turim, tá? Na Basílica Real. Então, ele já está lá desde esta época, então, mas ele remotamente, a primeira exibição foi em 1360. Esse tecido já pegou fogo por 3 vezes, né? Dizem que a primeira vez foi no ano de 1200, depois no ano de 1532. O último
evento que aconteceu que esse tecido sofreu danos foi em 1997. É isso mesmo? 1997. Então, assim, por 3 vezes já, ele teve, tanto que na imagem a gente observa umas manchas escuras, né, do lado, isso é marcas de fogo, o tecido pegou fogo. Então ele está resistindo há quanto tempo já esse tecido que a gente está falando aqui? De 1988, como eu estava falando, essa qualidade de que ele supostamente seria legítimo, algo, uma relíquia sagrada, evidente, ela foi, caiu por terra, né? Por conta das pesquisas científicas. Então, mesmo assim, de lá para cá, ainda ficou guardado. Ele ainda ficou guardado lá. Por quê? A gente pode pensar que ainda havia esperanças por parte do clero ali, do Vaticano, de querer provar que realmente poderia ser uma relíquia bíblica. Ou talvez o próprio Deus não permitiu que isso fosse, sei lá, deixado num museu para ser visto com um outro propósito, tipo um homem que foi crucificado ali, está ali o tecido dessa mortalha, ou então com uma pintura, né? Porque se foi falso, conforme se foi feito na Idade Média, ele não é de um homem que foi crucificado, então ele era falso, como muitos teólogos afirmam. A gente nunca vai saber, né? Às vezes a informação pode ter sido manipulada com alguma intenção de desacreditar que aquilo era real, Também. né? Mas assim, As teorias cientificamente, da conspiração aí sempre estão, cientificamente, Renato, né? Sempre há algo por trás aí, né? é, Por que que naquela época era conveniente de que aquilo não fosse verdade e por que que agora veio trazer isso de volta? é. Mas Tem, cientificamente, tudo tem um é o que a propósito. ciência podia fazer na época, para datar o tecido, né? Então, assim, tirando tudo isso à parte, a questão curiosa é que o tecido está ainda preservado e se sustentando desde essa época que a gente está falando aqui, né? No mínimo, né? É curioso por aí. Por que esse assunto voltou a ser falado? Vale, assim, de repente saber, será que um tecido comum de linho duraria 2.000 anos sem se degradar? Vamos dizer assim? Depende muito das condições, Em né? que condições de conservação ele poderia Exatamente. durar tanto tempo, né? Tem aí os tecidos que as múmias são enrolados também, né? Que às vezes está mumificado ali, reserva, né? Mas assim, Eles isso passam algum também é produto, né, para preservar, né? também é uma condição atípica, né? Mas olha só, por que que voltou a mídia falar desse assunto novamente aí recentemente? Porque foram concedidos que novamente se fizessem estudos. E hoje nós estamos num avanço tecnológico muito grande, temos recursos, né? N recursos que poderiam aí realmente serem mais precisos do que o exame feito em 88 do carbono 14. E, curiosamente, foi feito novos estudos. Tem uma matéria, Renato, que você pode estar preparando para trazer para a gente aí, enquanto eu vou falando aqui, mas a matéria fala o seguinte, foram feitas agora, né, recentemente, pesquisas para poder fazer uma nova datação do tecido. E aí o que acontece? Tem uma até do Post, né? New York Post, é isso? New York Post? Tem o New York Post. Ele expôs aí, como vários outros também colocaram, né? Vou colocar aqui, o Renato já trouxe pra gente. A matéria está falando exatamente o seguinte, é, que mostra, né? Nova evidência controversa do sudário de Turim é considerada prova da crucificação de Cristo. É bem interessante porque mostra o sudário, vamos colocar aqui, mostra o sudário aqui, ó, né? Mostra aquelas marcas escuras que eu estava falando, que são marcas do incêndio,
né? E fala lá que despertou de novo essa polêmica grande em se falar aí se o sudário, da autenticidade, né, do sudário, por conta da nova datação. Porque essa nova datação, ela consta que o tecido realmente ele é dos tempos bíblicos mesmo, tá? Não tem nada de Idade Média, não. Inclusive, muitos teólogos que já falaram sobre o assunto, né, se basearam aí em falar que o sudário era uma farsa por conta de que os cientistas dataram ali que, né, poderia ser de 1360, de até 1390. Então, assim, isso meio que caiu por terra agora, diante dessa nova descoberta, né, Renato, Deve ser do lacrado no sudário. vácuo isso aqui, né? Ele tem um vidro grande, gigantesco aí, que preserva aí. Ele é todo tomado todas as precauções de conservação para esse tecido. Então, volta na matéria de capa lá, Renato, só para a gente colocar, porque acho que é interessante falar lá. Ó. A nova evidência controversa do sudário de Turim é considerada a prova da crucificação de Cristo. Então é mais um momento em que as escrituras esbarram, né? Aliás, a ciência se esbarra com a fé e realmente prova aí que a Bíblia é infalível, né? Não falha. Uma coisa bem interessante, Renato, também a imagem de 3D que foi feita desse tecido, né, de Jesus, que é muito interessante porque mostra com riqueza de detalhes. Imagina uma imagem 3D em tamanho natural do homem ali, da figura que está no estudado. Isso é muito interessante. E isso foi possível também por conta do avanço tecnológico, né? Essas impressoras 3D hoje elas são uma máquina potente aí em prol da tecnologia, né? Hoje a gente consegue até órgãos em impressora 3D, reprodução de órgãos, muito interessante. E fizeram também uma reprodução em 3D do Santo Sudário. E isso está aberto à visitação também, né? O Renato vai preparar para a gente um trecho desse vídeo que é bem curioso pelo realismo que tem na imagem. Ele colocar aqui a matéria mostra ali, né? O repórter está falando ali e já vai mostrar em seguida essa imagem feita em 3D e o realismo é realmente espantoso porque mostra ali todas as marcas que estavam no sudário, né? As marcas da, dos flagelos ali, né? Das chibatadas romanas, né? A marca das perfurações todas, inclusive as perfurações com os pregos, né? Em riqueza de detalhes, o corpo em tamanho real. É impressionante mesmo, não sei a impressão que vocês têm, se é de conhecimento dos pensadores aí esse vídeo, mas vocês podem ver ele com um pouco mais de detalhes aí acessando, né? É, vocês vão achar lá a imagem 3D do Santo Sudário. Então ele foi feito realmente numa impressora 3D. É muito espantoso isso, ainda mais pela riqueza de detalhes, né? Parece que a pele ali parece real a pele, né? É impressionante isso. Bom, outra coisa mais impressionante também é que hoje a IA ela tem conseguido dar vida às obras de arte, né? Então a gente vê uma obra de arte que a IA vai lá e faz como se ela faz a obra de arte ganhar um movimento, né, Renato? É, é, é é uma coisa espantosa que a gente tem do lado bom da inteligência artificial, né? E por conta da tecnologia da IA, a gente consegue também imaginar com mais precisão como seria o rosto de Jesus Cristo. Já tiveram várias pinturas que retratavam o rosto do sudário, né? Mas agora, com a inteligência artificial, a gente tem conseguido ver isso de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, né? E só foi possível por conta dos avanços tecnológicos também. Tem uma matéria também, acho que também tem várias matérias falando sobre isso, mas a pesquisa mais recente que se é falada
sobre a questão do rosto de Jesus, da imagem do Santo Sudário, o Renato vai mostrar para a gente aqui, e dá para a gente ver, né, porque já tiveram outras matérias antigamente que falavam sobre essa questão, mas essa é bem interessante, que fala ali, olha, essa tá da revista Veja, né, o rosto de Jesus, mais um elemento aumenta o enigma do sudário. Então eles conseguiram reproduzir, por conta da inteligência artificial, o rosto que está ali no sudário, né? E tem características ali nesse rosto de um homem que realmente condiz com o aspecto ali do povo hebreu daquela época, né? E a gente está acostumado com aquelas pinturas de Michelangelo, né? De pinturas de artistas que retratavam Jesus ali, aquele Jesus europeu com os olhos azuis, cabelo louro, né? E esta imagem foi a mais recente feita pela tecnologia aí da inteligência artificial para reproduzir o rosto de Jesus. E é muito semelhante mesmo ali com uma reconstituição, né, da figura do sudário. Bom, vamos falar um assunto muito interessante também, que é o seguinte. Agora a gente está imaginando, né, que diante de tantas evidências científicas recentes, os homens precisam rever aí os seus conceitos de avaliação quanto a essa relíquia. Porque, por conta das evidências, a gente está vendo que realmente ela tem uma legitimidade, né? E as marcas que estão impressas ali no sudário, elas correspondem precisamente, categoricamente, às escrituras sagradas. Tem uma perfuração, por exemplo, que mostra ali no sudário, um lado que foi perfurado ali, né? Por um objeto perfurante. E na Bíblia fala que Jesus foi Transpassado. transpassado, né? Por uma Que lança, a diz lança do lá na soldado, né? profecia já dizia, né? Que ele seria transpassado. Lá desde Isaías já falava, né? Exato. Como que fala, qual que é a profecia, o relato bíblico que fala ali A gente desse... tem lá no Evangelho escrito por João, né? Capítulo 19, que fala. Fala que o soldado desferiu um golpe, né? Um golpe Sim, de lança, mas né? quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Então, olha que interessante aí, porque fala o seguinte, fala de um golpe de lança que o soldado desferiu contra Jesus ainda na cruz. É, para certificar que ele estava Ele estava morto, né? morto, né? Porque eles, né, eles tinham que certificar lá e quebrar, eles quebravam, né, os ossos. E aí naquele momento eles, na dúvida, eles foram lá e deram E deram um golpe de lança. um golpe de lança que acabou até deles não nem quebrarem as pernas dele, né, como diz ali no versículo. Sim. Não tinha nem. Tinha também profecias que falavam que nenhum osso seria quebrado, né? Exatamente. Um fato também muito curioso, interessante sobre isso. E saiu água e sangue desse ferimento à lança. O que é legal disso? Legal a gente trazer aqui, Curioso, né? curioso, o lado espiritual disso. Né? Primeiro que é atípico, né? Água e sangue, porque a lança perfurou o pulmão de Jesus, o coração também. Ela veio num golpe de baixo para cima, do lado esquerdo, que, né, transpassou realmente, perfurando o pulmão e o coração. E saiu água e sangue. Espiritualmente falando, o sangue ele representa a expiação. Né? Os sacrifícios que eram feitos tinham que ser feitos com o derramamento de sangue ali, do animal.
que era oferecido em expiação para os pecados de quem estava fazendo o sacrifício ali, né, do povo. E o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito e também foi feito com derramamento de sangue. E a água que saiu significa a purificação, né? Ou seja, a gente precisa passar pelo batismo nas águas para poder se purificar, se tornar uma nova criatura. Então isso, a gente falando aqui de uma maneira espiritual, representa isso, né? Quando você fala assim, por que saiu água e sangue? É interessante se pensar nessa questão espiritual, não é, Uhum. Renato? Existe uma explicação científica, né? Que através Existe, daquilo ali se comprova, né? Que ele realmente já estava morto, né? Até exatamente. por a questão de ter saído água, né? É porque fala Da... que perfurou ali, né? Porque ele morreu por asfixia, né? Né? Então por isso que tinha água, né? Por Interessante. conta disso. É o que a ciência É, explica. é. Então tem esse lado, né? Mas existe também toda essa questão simbólica aí, né? E espiritual por trás disso, né? Tem algum filme que fala alguma coisa sobre isso daí, Renato? Você lembra de algum? Pode trazer Ah, a algum aqui gente pra tem um gente? filme muito interessante aí, pensando, né, em toda essa questão de qual é a real importância por trás de tudo isso, né? Toda essa questão desse mistério que envolve o sudário e dessa projeção que as pessoas fazem de querer é, re- é, Trazer à tona, né? Querer reproduzir a imagem de Cristo, né? Qual a importância da gente reproduzir a imagem de Cristo, né? Será que é tão importante assim a gente ver, que nem a gente viu ali, né, a estátua ali toda machucada, né? O que que isso traz, né? O que que isso edifica a Hum. nossa fé, né? Ver uma imagem daquela. Esse filme é Profecia do Mal, E é isso? o filme chama Profecia do Mal e eles usam, né, o sudário para evocar o Lúcifer, né? Então mostra lá o Lúcifer preso no inferno, né? Mostra o arcanjo Miguel, né? Quando o Lúcifer cai, né? Que o arcanjo Miguel que derrota ele, manda ele para o inferno, né? Ele fica preso e aí tem todas essas seitas satânicas que tentam evocar ele, né? Então tem um poço lá dentro lá do Vaticano, vamos dizer assim, não mostra muito isso, né? Mas tem um poço lá que dá acesso aonde Lúcifer estaria preso, Sim. né? E aí essa sociedade secreta aí quer roubar o sudário para ali fazer um ritual onde eles vão fazer nascer uma criança através do DNA que está no sudário e através dessa criança o espírito de Lúcifer vai renascer e ele vai reinar na Terra, né? É Nossa, meio que que a interessante. história do anticristo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, até, né, se a gente for ver, acompanhar o filme, dá a entender que aquela criança ali, ela seria o anticristo, né? Apesar né, no desenrolar do filme a gente vê que o Lúcifer é derrotado e Mostra o tal, sudário ali em algum determinado momento mostra, também. porque eles vão, né? Tem uma garota que ela é artista, né? Então ela vai lá no Vaticano, lá tem uma estátua do Arcanjo Miguel derrotando Lúcifer, né? Sei. E ela vai lá para desenhar a estátua, né? E aí ela tá lá dentro e de repente entra uma pessoa para roubar o Santo Sudário. Ah, E entendi. aí ela acaba sendo sequestrada junto, e o padre vai lá intervir, e aí o padre é morto, aí o arcanjo é, entra no corpo do padre, ressuscita Ei, ele, tem e muita aí história aí. é uma história meio mirabolante, assim, né? Mas é Mas fica aí a interessante. dica, fica a É dica aí. interessante o filme, por que que eu tô dizendo isso, né? Da relação que ele faz, da questão de usar o Santo Sudário para trazer o anticristo à vida, né? E dessa questão deles estarem usando o Santo Sudário para trazer a imagem de Cristo, Sim. sendo que a própria Bíblia diz que a gente não deve, né, fazer imagem de Deus, não deve adorar imagens,
não Sim. deve idolatrar imagens, criar imagens para serem idolatradas. Então, para que a gente está criando a imagem de Cristo? Trazendo isso, né, à realidade, né? Sendo que a palavra mesmo diz que bem-aventurados aqueles que creram sem me ver, né? Ele fala lá para os apóstolos: vocês estão aqui comigo me vendo, mas bem-aventurados serão aqueles que crerão em mim, mesmo sem ter me visto, É né? verdade. Então, O homem sempre para tenta quê? Para quê, evidencializar, né? tá? Qual Precisa é de o evidência. intuito de fazer, de reproduzir, de querer conhecer a imagem de Cristo, né? Sendo É, que a própria Bíblia fala lá que a gente deve, né? Não crer por vista, né? Mas crer pela fé, não pelo aquilo que vemos, né? sim, sim. É, Perfeitamente. É, mas pela fé. Então é por aí, eu acho que vai essa questão, né? Da gente entender que assim, a gente não depende dessa comprovação científica para acreditar, apesar de muitas pessoas, né, acabarem se convertendo por estarem lá estudando é verdade. e, Muitos ateus, né, inclusive, né? Acabam se e acaba, convertendo né, diante por ver as das evidências, evidências, né? acreditar, mas a gente sabe que a verdadeira conversão, ela vem através do agir do Espírito Santo, né? De ouvir a palavra. E tá lá mesmo, né, em Romanos, se eu não me engano, ou em João, acho que é João, capítulo 8, né? Que diz que os verdadeiros discípulos são aqueles que colocam em prática os seus ensinamentos e a partir disso que eles vão conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, né? Então a libertação, né, do espírito, ela vem através de você pôr em prática os ensinamentos, de você conhecer a palavra, de você pôr em prática, de você viver o evangelho realmente, Sim. né? Então não é uma evidência científica, porque não, é a sua própria experiência de viver a palavra, de sentir ali, de conversar, de orar, de ter uma experiência com Cristo, que vai, né, mostrar realmente que ele existe, né? Que ele é vivo, que ele não morreu, que ele ressuscitou, né? Então que ele é o Verbo vivo, como diz o próprio João. Ele não é essa Perfeito. imagem que está ali, ele é o Verbo vivo, a palavra, a Bíblia. A Bíblia diz, né? Assim como a gente sabe que em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, ele está presente em todos os livros, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Renato. Já que você está tão afiado, fala pra gente o que está escrito em João 20, capítulo 7. Dá para você ler pra gente, por Ah, gentileza? sim. Eu vou. É um trechinho muito interessante. O Renato vai ler pra gente aqui. No versículo 7. Isso. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então vamos lá, pessoal. Havia também um lenço que estava sobre a face de Jesus, ou seja, ele foi colocado sobre a face de Jesus, além do tecido de linho que nós estamos falando. Porém, quando Pedro, esse versículo de João 20, versículo 7, mostra a entrada de Pedro, como o Renato já leu anteriormente, e se deparou com a tumba aberta e o lenço estava no chão, o lenço no chão, e esse tecido que estava sobre a face de Jesus, ele estava dobrado à parte das outras faixas, ou seja, a parte do sudário. E estava dobrado, certo? E anteriormente ele teria sido colocado no rosto de Jesus, como a própria escritura fala. Mas ele foi encontrado dobrado. Bom, havia um costume hebraico, as crianças judaicas, todos sabiam desse costume, que se remete ao servo e ao senhor. Muito interessante, Renato, porque é assim, o servo preparava a mesa para o seu senhor. Então ele colocava todos os utensílios da mesa, a comida, e o servo ficava aguardando o senhor terminar a refeição, né? Então, quando
o Senhor, né, ele terminava a refeição e ele pegava o lenço, né, fazia a limpeza ali da boca, das mãos, e ele pegava esse lenço e amassava esse lenço, e deixava esse lenço amassado sobre a mesa, era um indicador ao servo de que o Senhor terminou a refeição e ele então poderia tirar todos os itens da mesa. Ele poderia efetuar a limpeza ali da mesa. Bom, o que acontece? O lenço estava dobrado, que foi achado, né, dentro do sepulcro. Voltando à história do servo do Senhor. Quando o servo via o lenço dobrado, ou seja, o Senhor saía da mesa, mas ele deixava o lenço dobrado, era um indicador que ele ainda iria voltar. E o servo não poderia tocar na mesa. Olha que interessante o ensinamento disso, Renato. Jesus, ele seguia todos os ensinamentos judaicos. Ele sabia dessa tradição. Ele sabia que se o lenço estivesse amassado, o servo poderia entrar ali, porque ele não iria voltar. Mas Jesus deixou o lenço que estava sobre o seu rosto, dobrado, separado, ao lado do corpo ali. Ou seja, Jesus literalmente falou assim: eu voltarei. Está escrito que ele voltaria. E ele deixou isso subliminar ali. Muitos viram o lenço dobrado e sabiam que ele tinha deixado de propósito o lenço dobrado para dizer que o Senhor voltaria, melhor dizendo, o Senhor voltaria. É cada coisa que a gente se espanta, Renato. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente Voltaria não, voltará. voltará. Né? Voltará, exatamente. Bom, tudo isso é como o Renato falou, a gente trouxe aqui para vocês, a gente respeita todo o lado científico, os avanços, né? Realmente o sudário, ele pode ser, sim, né, o manto que envolveu o corpo de Jesus, até porque as escrituras falam sobre esse lençol, esse manto. Realmente pode ser, ainda mais agora, com todos esses estudos científicos aí comprobatórios, que não são coincidências, né? Testificando que realmente ele não se trata de um objeto da Idade Média, mas sim algo que se remete ali ao tempo bíblico de Jesus. Então, assim, independente de todas essas questões científicas, vale muito a reflexão de que a fé ela vai muito mais do que você ter algo palpável, né? A fé é algo que você não pode ver, algo que ainda não aconteceu. Então, hoje nós somos bem-aventurados por isso, por crermos muito mais além em tudo isso que a ciência traz à existência, né? Como a gente já falou de pesquisas arqueológicas que estão acontecendo muito ali em Jerusalém, em Israel como um todo, que trazem também a, a conclusão de que o que estava escrito na Bíblia realmente procede. O verdadeiro cristão ele não precisa de nada disso para poder continuar crendo e não perder a sua fé. Findamos por aqui, Renato. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim dessa viagem arqueológica. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, deixa aí o seu recado, a sua crítica, sugestão, reclamação, né, sua opinião ou um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. E, né, quem ficou até o final também não se esqueça aí de ouvir a musiquinha de encerramento e fazer um comentário sobre ela aí também, né? Por que não? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos Sermos éticos. éticos. Fiquem com Até Deus breve, e até a pessoal. Fiquem próxima com Deus. viagem.